Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe espanhol. Olá, galerinha, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Que tal? Tudo bem? Então, galerinha, hoje nós vamos falar um pouco, de literatura. Sabemos que os conteúdos, da área de linguagem, português, espanhol, língua inglesa, a gente tem uma parte literária também, que a gente deve se trabalhar por questões óbvias, Primeiro de enriquecimento cultural, do se apropriar também da contribuição, dos autores, de suas obras, tanto para o desenvolvimento das artes, das danças, comidas típicas, e trabalhar essa parte cultural, da pluralidade cultural. Então a literatura ela abre esse leque para a gente compreender certos contextos, tanto da nossa língua materna, dentro do português, quanto também da língua espanhola. Então, quando a gente faz o uso da literatura, a gente também melhora o nosso vocabulário e aumenta também nosso embasamento para a compreensão, dos conhecimentos de mundo. Tá? Então, dentro da literatura espanhola, hoje a gente vai falar um pouco aí da contribuição, e um pouco das obras de Pablo Neruda, Então, vamos conhecer quem é esse autor, que deu tanta contribuição assim para a literatura espanhola. Slide na tela. Então, galerinha, Pablo Neruda foi um poeta chileno, do século XX, ou seja, do século XX, considerado entre os melhores e mais influentes artistas de seu siglo. Ou seja, ele foi considerado um dos melhores e mais influentes artistas do seu século. Ganhou aí nada mais, nada menos que um prêmio Nobel de literatura, o prêmio Nobel. Para quem não conhece ou não sabe, o prêmio Nobel é como se fosse aí a bola de ouro, no mundo do futebol. Bola de ouro essa que entrega o melhor jogador, O prêmio Nobel, ele é geralmente entregue aí, a um determinado autor por uma determinada obra, Então, dentro desse contexto, ele é considerado ali, quando ele ganha esse prêmio, o melhor da sua área, Então, dentre as suas obras mais importantes, nós temos o 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que é o 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que foi justamente essa obra que fez ele render aí o Prêmio Nobel de Literatura. É uma das mais célebres obras do poeta. Então, galerinha, outras obras aqui, nós temos algumas aqui em destaque, Crepusculário, que fala do crepúsculo, toda essa magia do amanhecer, tá? O 20 poemas de amor e uma canção desesperada, que é justamente esse que falamos que ele ganhou o prêmio Nobel. El hondero entusiasmo, Canto general, que é o canto general. Las uvas y el viento, as uvas e o vento. Los versos de capitão, os versos do capitão. Ondas elementales, ondas elementais. 100 sonetos de amor, 100 sonetos de amor. Memorial de Isla Negra, Memorial da Ilha Negra. Las Pedras de Cielo, as pedras do céu. Jardim de Inverno, Jardim do Inverno. E Defeitos Escorridos, Defeitos Escondidos. Então, são algumas das suas principais obras. Hoje, galerinha, nós vamos analisar aí, nem todo, vamos analisar aí alguns fragmentos da obra que fez ele ganhar o prêmio Nobel, O 20 poemas de amor e uma canção desesperada, tá? Então, galera, esse 20 poemas de amor e uma canção desesperada, ele é um livro, baseado em alguns poemas, que ele fez. São poemas soltos, tá? O que vale destacar é que esses poemas, eles não têm títulos, Ele foi fazendo esses poemas, Ele escreveu um poema 1, poema 2, poema 3, poema 4. Ele foi escrevendo uma série de poemas, de uma época, da sua vivência, de toda a questão amorosa, dos seus relacionamentos. Ele foi escrevendo esses poemas, aí ele terminou, a série de 20 poemas, E aí, dentro desse contexto, ele meio que, sofreu uma desilusão amorosa, perdeu a mulher, e aí ele finalizou aí com a canção Desesperada, E aí, quando ele tinha todos esses poemas com a canção Desesperada, aí foi montado esse livro justamente com esses poemas e a canção Desesperada. Por isso que o nome é 20 poemas, de amor e uma canção desesperada.
Então vamos analisar aqui um pouquinho, né, o poema 1. Ele fala, né, meio que do corpo da mulher, né? Então, nesse poema, galerinha, né, a gente não vai ficar se prendendo aqui fazendo leitura do poema, né, que a gente ia gastar toda a nossa aula nisso. Mas, de uma certa forma aí, né, nós podemos verificar nesse poema 1 a exaltação, né, do corpo da mulher. Ele exalta a mulher, né? Coloca toda a beleza e exuberância que tem por trás da figura feminina, né? E ele mesmo se coloca diante dessa beleza feminina, né, como uma lombriga, né, uma lombriga selvagem. Então, assim, na questão da insignificância do homem frente à mulher, né? A mulher como uma deusa exaltada e ele como um servo dependente dessa beleza, né? Então, podemos destacar alguns trechos ali, né? Que ele fala que a mulher, os pássaros, né? Ela é como a dona da natureza, onde até os pássaros vêm até ela, né? Ela é como uma flecha, né? No arco, como uma pedra na onda, ou seja, ele vai destacando, né? E falando dessa mulher, né? No poema 2, né? Fala meio que a sua chama mortal, né? Então ele continua aí exaltando, né, os elementos que perpetuam esse amor, né? Essa figura feminina, né? E aí ele fala que a mulher compara a uma chama mortal, né? Que nos faz envolvermos, né? E nessa chama a gente pode se queimar, tá? Então ele vai exaltando a figura feminina, né? E aí ele fala também, né, dos elementos da natureza que cercam toda essa beleza feminina, né? Então ele sempre destaca essa questão do crepúsculo, do entardecer, né? Essa questão da aurora, do amanhecer, né? Fala essa questão das flores, né? Da natureza, né? Do belo que se junta a natureza com a figura feminina, formando aquele espetáculo, né? Aquela paisagem. Então ele vai fazendo, né? Ele vai destacando toda essa beleza natural, né? Que tem por trás dos elementos da natureza, assim quanto da figura feminina. No poema 3, né? A bastedade de pinhos, né? Então aí ele vai continuando, aí ele traz os elementos também, né? Como o rio, né? Como esses elementos que fazem barulho na natureza, né? Esses que trazem um certo som, né? Então ele fala desse barulho da cachoeira, né? Que é como se fosse ali mais um aumento da esperança, né? Ele vai falando também dessa questão da neve, do nevoeiro, né? E então ele vai trazendo também essa parte da natureza referente, né, aos ruídos, a todo esse som, né? Então, também por trás, né, e também da figura feminina, tá? No poema 7, né, ele vai falando aí justamente o inclinado, né? Inclinado como numa figura, numa linguagem literária aí, né, do servo, né? Inclinado quer dizer obediente, né, ou submisso, né? Então, submisso às tardes, né, a tristes e aos olhos oceânicos, né? Aí ele vai falando ali dos elementos também da natureza, né? Onde ele é submisso, né? Onde ele é inclinado, né? E aí vai falando dos pássaros noturnos, né? Fala dos elementos também da estrela, né? Ele vai exaltando, né? Todos esses elementos também que fazem parte, né, da natureza, né? Do natural. E aí associando também a sua alma, né, ao quão ele é submisso, tá? Então, ele vai destacando também esses elementos do campo, né, colocando toda a sua questão de se inclinar, ou seja, se entender a fazer ou admirar certa coisa, tá? No poema 12, né,
começa a ler com para mi coração basta tu pecho, ou seja, para o meu coração, né? Para meu coração basta, né? Bastar no meu peito, ou seja, colocar-se no peito, né? Então ele vai colocando ali, ó, para tu liberdade basta mis alas, ou seja, para a liberdade basta as asas. Então ele vai colocando um fato e uma condição, né? Uma ação e uma condição para que essa ação ocorra, né? Então ele vai colocando uma série de fatos aí, né? E vai destacando, né, essa questão minimizando, né, sempre para uma ação, ele não precisa do muito, ele precisa de um pouco, né? E ele vai dizendo qual é esse pouco, né? No sentido que para ser feliz, né, não necessitamos do mundo, claramente, né? Nós precisamos de algumas coisas somente, né, para nos condicionarmos a essa felicidade, tá? E aí ele vai, né, ele vai explanando isso melhor durante esse poema 12 aí, tá? No poema 16, né, e aí tem uma paráfrase, né, paráfrase que é esse poema 16, ele é baseado num outro poema, né, de Tagore, né? Então é uma paráfrase desse outro poema, né? E aí ele também vai falando, ó, em mi cielo al crepúsculo eres como una nube, ou seja, no meu céu, no entardecer, você é como uma nuvem, né? E tua color em forma são como um louqueiro. Ou seja, ele vai continuando exaltando a figura feminina ali, ó, eres minha, né? Eres minha mulher de lábios dulces, ou seja, minha mulher de lábio doce, né? Então ele continua a exaltar a figura feminina, né? Só que aí agora no sentido de posse, né? Ele se coloca como a mulher como uma propriedade dele. Ele está totalmente perdido nesse amor e agora ali toda a questão da figura e dos elementos da figura feminina pertencem a ele, né? E ele se mostra ali totalmente apaixonado, tá? No poema 19, né? Aqui já entra um terceiro elemento, né? Que é a Ninha morena, né? Ninha morena é menina morena, né? Então, tanto esse Ninha pode ser referido a uma criança, né? Como também a mulher, depende do sentido, né, conotativo do uso da linguagem, tá? Mas aí ele vai exaltando, né, também essa figura da mulher, menina mulher, né? Como o céu que faz fruta, o sol que, né, faz nas frutas, e como tudo que dependesse, né, os elementos da alimentação, a colheita, né, os elementos da terra, que também dependem, né, desse cuidado, né, da personagem, como uma doce, né, e ágil mulher, né, e ágil menina, né? Então ele vai também colocando essas características, né, da questão do agir, né, do homem sobre a natureza, né? No caso aí a mulher sobre a natureza, tá? E aí, galerinha, nós chegamos aqui ao final, né, de mais uma aula. Vale destacar que para você entender melhor, né, a gente temos que fazer a leitura da obra como um todo, né? Não é tão extensa, né? Nós temos 20 poemas, são curtos, e a Canção Desesperada é um pouco maior, né? Mas nós temos que fazer a leitura e entender um pouco o contexto, né? Na época, voltar ali na questão do Chile mesmo, né? A história do Chile, na época que Pablo Neruda vivia. Adiós, não esqueça de acessar a plataforma Eduque.